a mais um novo encontro dos descobrimentos online. Hoje estarei conversando com Paula Boboni, licenciada em Filologia Germânica pela Universidade de Lisboa. É autora de livros de informação sobre comportamentos sociais, especializados nos domínios da etiqueta, protocolo, imagem pessoal, gestão de eventos, educação de crianças e crônica social. Entre as suas obras publicadas contam-se títulos como Socialmente Correto, Profissionalmente Correto, Cara Metade, Socialíssimo, Missionário de Etiqueta, Queridas Sopas, Lagarto Pintado, Manual de Instruções para um Homem de Sucesso, Queridas Joias e Eventologia, sendo que a sua próxima obra a ser publicada em breve será a Domesticália. Querida Paula, boa tarde, é uma alegria conversar consigo. Gabriela, eu agradeço imenso, depois de ouvir essa biografia tão comprida, até mete medo. Dá a ideia que eu não tenho mais nada para fazer, que já não há mais nada para fazer. Tenho que tentar não parar, porque a vida é isso mesmo, é continuar, especializar-nos em assuntos que gostamos. E tudo o que disse eu gostei de ouvir. São títulos dos meus livros. É fruto do seu trabalho, temos que reconhecer. Obrigada. Então, a minha primeira questão seria a seguinte: o livro Socialmente Correto foi lançado em 1999, contando com mais de 200 mil exemplares vendidos. Obra que Exato. enfatiza em muito a etiqueta e os valores. Considera que as escolas deveriam introduzir essas temáticas no plano de ensino dos seus alunos, talvez até como uma disciplina de moral e etiqueta? Sim, a aula de moral, quando eu era novinha, pequenina, noutros tempos, portanto já há muitas décadas, já havia aulas de moral. Hoje em dia não sei se há. Talvez haja tendências divergentes. Uns querem, outros não querem. Eu, de qualquer maneira, eu pessoalmente não tenho nada a ver com as decisões oficiais dos ministérios e das escolas que se ocupam dessa área. Mas sou da opinião que todos nós, cada um ao seu alcance, eu com os meus modestos livros, outras pessoas que também o fazem, felizmente, não sou única, deviam tentar completar uma falha que a sociedade contemporânea hoje demonstra, que é justamente no civismo, na educação, no saber estar, nas boas maneiras. A palavra etiqueta até tem uma origem um bocadinho afrancesada, mas de qualquer maneira não é a palavra que eu mais gosto. Para mim, verdadeiramente é o civismo, é a boa educação, é as boas maneiras, o saber estar. Isso vem, essas orientações comportamentais devem vir à nascença. Nos 3 primeiros anos de vida de qualquer criança, ela tem um potencial para se integrar numa sociedade que defende esses valores e que se comporta dessa maneira. Isto é, uma sociedade bem educada. É evidente que hoje em dia há uma crise nessa área. E essa crise nas famílias é muito notória por uma atitude que é praticamente pública, em que as pessoas, as famílias, acham que devem delegar para as escolas, quando as crianças crescem e depois vão para a escola, essa aprendizagem. Eu não estou enganada, eu tenho verificado isso. E tenho visto através dos meios de comunicação e também da Vox Populi, as pessoas que falam no assunto, queixarem-se que há jovens muito mal educados. Eu adoro crianças, graças a Deus tenho 2 netas, é uma pequena contribuição para o que o mundo precisa. Mas há quem tenha muitos filhos e muitos netos e precise de ajuda para a sua formação. E cá estou eu a escrever os meus livros, porque se todos nós, cada um de nós, der uma pequena participação nesta causa, os resultados são bons. A escola,
quando sabe que os pais delegam nela, a escola só aparece, enfim, quando a escola, os primeiros anos de aprendizagem de ler e escrever, a maior parte das crianças entram dos 5, 6 anos, mais ou menos, não estou a falar com muito rigor, mas não acham, os próprios professores não acham que devam ser eles que devem dar a educação às crianças. Eu não vou falar disso, eu não tenho nada a ver com isso, mas acho que de facto os pais é que deviam fazer. E daí isto se transformar numa causa pública em que, inclusivamente, os meios de comunicação social, e refiro-me principalmente às televisões e hoje em dia às redes sociais, a obrigação de colmatar, porque se há um Ministério da Cultura, se há uma televisão do Estado, em Portugal, eu estou a falar para Portugal, que têm ocupações para bem da imagem do país, deviam ter isso em consideração, a educação das crianças. Porque há muitos adultos que têm comportamentos, às vezes, até, isto não é para rir, são eles próprios mais mal educados que as crianças. Não sabem as coisas básicas, aquelas regras básicas. Eu agora aqui não é este o contexto, porque escrevo isso nos livros, que devem ser postas em prática para uma sociedade mais agradável e mais civilizada. De maneira que esta é a base, é fazer livros, tenho evoluído e desenvolvido perspectivas várias para abordar o assunto, mas sou a grande defensora, umas vezes publicamente reconhecida e apreciada, outras vezes, posso admitir, gozada, e até digo gozada porque as pessoas veem num certo sentido de humor, numa certa atitude que eu tenho perante a vida, uma maneira de não me tomarem a sério. Mas o assunto que me traz como grande preocupação é muito sério, que é para o bem de todos. De maneira que eu acho que vou continuar enquanto o espaço à minha frente permitir, desenvolver esta área. Eu sempre trabalhei no Ministério da Cultura, toda a minha vida profissional, e para mim a cultura integra a educação. A herança cultural, a herança civilizacional que nos trouxe desde o homem das cavernas até aos dias de hoje, embora ainda hoje, em alguns locais do mundo, se viva como se vivia no tempo do homem das cavernas, mas eu não quero falar disso. Eu prefiro dizer que na cultura ocidental e nas guerras religiosas que hoje em dia se estabelecem, há que defender quem pode e quem tem poder. E se há homens que são pagos por nós, que são os políticos, e não só, os exércitos, o que for, para ter uma sociedade organizada, devem investir justamente na preservação dos valores. Isto vai tudo, aparentemente, convergir no mesmo. Mas é só aparentemente, porque cada um tem à sua mão os instrumentos que tiver. Uma televisão tem instrumentos, um autor que escreve os seus livros tem os seus instrumentos, como eu, que publico os meus, etc. De maneira que espero desta maneira ter dado à minha querida amiga Gabriela e à sua instituição tão bem por si representada e com uma ação tão interessante para a cultura, que me toca imenso o coração, que eu tudo que seja cultura eu gosto e merecemos. É sempre para bem, para melhor do que para pior. Obrigada. Paula, agora vamos falar um pouquinho sobre o amor e o casamento. A Paula também escreveu um livro muito interessante que aborda tantos aspectos da organização do casamento enquanto festa, como também enquanto instituição, na obra Cara Metade. Exatamente. E a verdade é que a Paula já está casada há muitos anos, o que prova que o livro tem como autora alguém que realmente domina o assunto da felicidade enquanto casal. Sim.
A palavra casamento ideal seria o casamento feliz, porque há casamentos que são infelizes. Porque há pessoas que vivem casadas por inércia, por arrastamento. Mas o casamento é uma instituição muito antiga e tem muita razão de ser. E o casamento faz juntar as pessoas para uma causa, para um objetivo comum, que é criar uma família. E a família depois ter a sua casa. E nela nascerem os que tiverem a nascer e viverem os que tiverem a viver. De preferência nascerem crianças. Porque o mundo não pode andar para trás. Não podemos reduzir o número de pessoas que fazem parte do globo. Verdade se diga que o casamento tem que ser perspectivado. O livro nunca foi traduzido em inglês, mas como se sabe, em inglês, quando nós dizemos wedding, não queremos dizer marriage. O livro em português não tem esta pequena nuance. De facto, o wedding é festa do casamento, que é uma festa maravilhosa, representada em todos os meios de informação, desde os mais antigos, nas grandes pinturas, nos grandes museus, nos palácios que construíam, as capelas, porque enfim, estou a falar do casamento europeu, em que as pessoas casavam nas igrejas, nas capelas, mas também dos grandes banquetes, porque é uma das grandes festas. O casamento, enquanto festa, tem uma abordagem extremamente interessante e preciosa, porque obedece a um protocolo de estar à mesa, arrumar as pessoas e sentá-las na mesa, elas irem à igreja e terem os comportamentos necessários, criar-se uma hierarquia de relação de padrinhos, pais, a família. É um momento sagrado em que a família se une e se cria e nasce. Isto é o casamento, no sentido, como em inglês se diz, wedding party. Porém, o casamento, como o nosso dia-a-dia que resulta dessa festa. Eu, por exemplo, sou casada, não é que eu queira falar de mim, mas não me importo, porque até sou um exemplo simpático. Eu sou casada já há 46 anos, por aí. Sim, ainda não é as bodas de ouro. E de facto, o casamento tem sido uma longa carreira de duas pessoas juntas, o meu marido e a minha mulher, com problemas que surgem da convivência. Por acaso, sempre vivemos na mesma casa. Do nosso casamento resultou uma filha, que nasceu já quando eu tinha 39 anos, portanto, naquela altura já era tarde, a qual já casou, já tem as suas filhinhas, as suas netas, e eu vejo o meu futuro, porque uma coisa que eu às vezes disse uma vez numa entrevista, o que era ser avó? Avó é ter o sentido da eternidade, porque eu fico, mas ficam aquelas duas bonecas, que eu ainda lhes posso chamar bonecas, porque elas têm 3 e 5 anos. Ficam e elas falarão da sua avó, como falam da mãe principalmente, mas não se esquecerão da avó e um dia elas terão netas e a ver, isto é a eternidade, o tempo que se vai transmitindo. Cada um tem o destino que tem. Eu acredito no destino, eu gosto de dizer isto, porque há imensas pessoas que não concordam nada, mas eu acho que sim, há uma determinação para certas coisas nos acontecerem, ou às vezes muito boas, ou às vezes muito más. Mas no casamento, há casamentos que correm muito mal, porque há muitos divórcios. E o divórcio é justamente a ruptura do casamento. Não quer dizer que a pessoa não queira encontrar, não tenha, digamos, o direito ou a oportunidade, lá está, o tal destino, de encontrar outra pessoa.
Mas ter um casamento numa casa integrado com a criação das suas rotinas diárias, não só na transmissão, se houver filhos é ideal, mas há pessoas que não podem ter filhos ou não querem uma determinação própria. O casamento é uma instituição que eu acho extraordinária, deve ser respeitada, deve ser preservada e deve ser adaptada à modernidade na medida em que as tecnologias dos nossos dias mudaram tudo. Não vou dizer que nos casemos pela internet, isso já tem acontecido, mas o ideal é casar em bonitas igrejas, dar uns grandes festas aos seus amigos, celebrar. A ideia de celebrar é de facto uma atitude maravilhosa. E, portanto, eu acho que o casamento, depois de ser preservado, e as pessoas viverem felizes, tem que se ter, às vezes, mais paciência para os maridos, outras vezes os maridos mais paciência para as mulheres, mas eu aí já não vou entrar nessa, porque eu apostei mais no meu livro Cara Metade, que ainda, por acaso, ainda existe já disponível, mais na organização da festa, porque eu sou muito conotada com a parte da etiqueta e a parte da, como é de dizer, da organização dos eventos, porque eu fiz também um livro chamado Eventologia, e a organização de eventos não só é uma grande indústria, é um passatempo e é uma compensação da parte lúdica da vida, porque a nossa vida não é só tristezas e coisas sérias, tem também a parte divertida. Não é só as crianças que brincam, nós adultos também precisamos. Aliás, hoje em dia é uma das maiores indústrias de tempos livres. O turismo, os restaurantes, as festas, não vou mais falar sobre isso, mas este livro, ainda bem que leu e gostou, porque eu recomendo para pessoas como o seu caso, que um dia certamente casará, não vou falar de vidas pessoais, e terá esta oportunidade de seguir aquele livrinho de instruções que eu lhe recomendo. Vou seguir, com certeza. Eu fiquei arrebatada com o livro, gostei muito. Fico Já contente. agora aproveito para dar os parabéns. Obrigada, obrigada. Fala, o Dicionário de Etiqueta, também uma obra sua, evidencia as regras para se viver bem em sociedade. Sim. Considerando a atualidade, o alvoroço do dia a dia, a falta de tempo, muitas vezes, considera que essas regras, tão importantes para o bem-estar de todos, têm vindo a ser colocadas de lado? E qual é a principal carência social da sociedade atualmente? Bem, há uns aspectos profundos que estão mais ligados à ética e tenho ao ser bom ou ser mau, não é? E outros aspectos, digamos, mais superficiais, que é, por exemplo, as formas de tratamento, o respeito pelo próximo, uma coisa que distingue muito a sociedade, claro, pois que é evidente que na sociedade existem homens e mulheres, por mais que se hoje em dia debata e questione esta questão. Peço desculpa que estava aqui uma pessoa que não sabia que eu ia falar. Mas basicamente eu acho que a parte as boas maneiras tem muito a ver com a diferença mulher-homem, porque há o que se chama o cavalheirismo. Para a mulher não existe o equivalente, não há um sinónimo, não. O cavalheiro, o homem de tempos mesmo muito antigos, medievais, vamos lá, os cavaleiros da cavalaria, tinham comportamentos em relação às mulheres de respeito, de dar prioridade, não que aquele mito do sexo fraco, eu não gosto de falar disso porque as pessoas podem dizer que há um sexo fraco e um sexo forte. A tendência hoje em dia cada vez mais mulheres e homens igualizarem-se, mas há muitas circunstâncias em que não se igualizam. E, portanto, fica muito bem numa sociedade civilizada, e é assim que acontece nas sociedades que são exemplo para todos nós,
Todos nós gostamos de ver filmes, todos nós gostamos de ver televisão, várias histórias, vários romances, de ler livros em que há aquela estética do romantismo. E o cavalheirismo é isso mesmo. Se põe um homem brutal a tratar mal uma mulher, ou uma mulher também mal educada a agredir um homem, eu acho que isso aí, nestes dois casos, se verifica a falta de etiqueta. As regras de etiqueta são muitas. Depende do contexto. O saber agradecer, o reconhecimento, o saber cumprimentar, o pedir desculpa quando se faz qualquer erro, que há tanta gente que não o faz. Ter uma atitude de sorriso, sem ser propriamente exibir os dentes, não. Um sorriso, uma atitude sorridente, simpática, e depois tudo aquilo que decorre de outros aspectos, não só da etiqueta, vem nesse livro e vem noutros, que há de receber. Porque, sem falar do casamento, sem referir o casamento, já foi falado, as pessoas nas suas casas gostam sempre de receber, sempre é uma tradição muito antiga. Não é a festa de Natal, não é a festa de aniversário, não, há sempre motivos para festejar. E aí, para organizar uma festa, tem que se dominar a arte de receber. Tem que se. Não me estou a referir ao luxo. O luxo existe e ainda bem, porque é uma referência. O luxo corresponde à riqueza, ainda bem, porque ela existe. Sem excluir, não excluir de maneira nenhuma que não gosto da pobreza e do sofrimento. Porém, é justamente a riqueza que gera oportunidades de trabalho depois a outras pessoas. De maneira que eu gosto de ver, apesar das, enfim, diversas classes sociais que têm a ver com estes patamares de acesso a meios, gosto de ver sempre, e fica sempre bem, as pessoas com boa educação e saber estar. É evidente que não é neste pequeno ecrãzinho em que estamos a falar que eu vou desenvolver e desenrolar a lista enorme, não é sem fim, mas é bastante grande, que as pessoas têm de conhecer e de pôr em prática, além da boa apresentação, o saber vestir, a imagem feminina, a imagem masculina, são diferentes e são maravilhosas. O saber vestir adequadamente para a situação, não necessariamente estar na moda. Se estiver na moda, melhor. Mas faz parte da sociedade de consumo. Hoje em dia as lojas de roupa são tantas que necessária roupa e cosmética e cabelos, os homens, os próprios homens hoje em dia usarem gravata ou não usarem gravata, aquelas atitudes, por exemplo, em sítios públicos de despir o casaco, tirar a gravata, ou as mulheres usarem roupa muito ousada. Enfim, tudo isto são aspectos que eu adoro dar nas minhas aulas. A coisa que eu mais gosto é dar aulas. Porquê? Porque tenho a sensação que as pessoas gostam de me ouvir. Será que eu falo bem? Não. Não devo falar particularmente bem. Preparo-me bastante para transmitir todos os assuntos que enriquecem o espírito e a interioridade e dão força à pessoa. A pessoa ter personalidade, ter segurança, a pessoa ter segurança no seu contexto profissional, social, familiar, na rua, no carro, viajando. Hoje em dia toda a gente viaja, emigrando, exportando imagens do seu país. Enfim, eu nunca mais me calava. Você já viu? Tem muita coisa para partilhar conosco, com certeza, mas como a Paula disse, infelizmente nós não temos tempo de antena o suficiente neste pequeno ecrã. Mas, continuando e abordando agora as novidades. Em breve vai Sim. lançar o livro intitulado Domesticalia. Eu vou pedir que fale um pouquinho sobre essa nova obra. Bem, é uma honra e para mim devo dizer-lhe que não posso dizer que é sorte. Não sei se é sorte, mas para mim é uma honra que eu lhe concedo
ser a primeira instituição neste domínio da comunicação em que eu falo desta minha iniciativa. Eu, de facto, dei formação a empregados domésticos de pessoas que me pediram de forma que têm um estatuto social elevado. E, portanto, têm nas suas casas, não vou dizer nos seus palácios, porque hoje em dia há quem vive ainda em palácios, não é? Não é só em casas, residências, é também embaixadas, certos clubes. Não estou a falar de hotéis, eu não falo da hotelaria nem dos restaurantes, porque isso é uma área que tem escolas próprias, tem a sua formação. Agora, nas próprias casas, os empregados domésticos têm um funcionamento de ajudar, trabalhando, porque estão a trabalhar, estão a ganhar. E eu aí achei o nome Domesticália uma curiosidade, porque é um nome que não existe do ponto de vista, não vem nos dicionários, vai passar a vir, porque representa toda a atividade da lida doméstica, tudo o que se passa à volta do dia a dia das casas, porque não são só as casas, não são só os patrões ou as patroas, não são só os empregados ou as empregadas, é toda a lida doméstica que tem uma história lindíssima. E eu apaixonei-me por este assunto porque quando comecei a dar as aulas e a preparar-me, que eu nunca tinha dado aulas a empregados domésticos, comecei a aprofundar a parte histórica e é uma narrativa interessantíssima, muito antiga e que nos traz um produto aos dias de hoje que no fundo são os empregados domésticos. Naquele tempo não era bem assim. Não é? Não vou falar de tempos muito antigos, de tempos dos romanos ou dos gregos, nem pensar nisso, não é aí que eu vou falar. Mas daí é que as coisas evoluíram. E a boa relação de pessoas que estão muito perto na mesma casa, mas que têm que manter distância devido à função que estão a fazer dentro dela, é um assunto aliciante, digno de ser estudado inclusivamente por, digamos, por psicólogos ou sociólogos também, porque é de um interesse imenso. Isso tem evoluído historicamente, há um momento de referência na história enfim, na história em geral, que é no tempo da Rainha Vitória, da cultura inglesa, mesmo no tempo do Luís XIV, daqueles grandes palácios que recebiam milhares de pessoas, tinham centenas de empregados, todos fardados, todos tinham funções, cada um desempenhava o seu trabalho, uns na cozinha, outros no arranjo da casa. Isso delineou uma espécie de escola que se fez a si própria, mas no tempo da Rainha Vitória, como eu dizia, é que se criou aquela hierarquia de empregados, eu chamo empregados, funcionários, que com as suas fardas, há filmes maravilhosos sobre isso, fascinantes, com funções diferentes. As coisas mudaram depois no século XX, não só pelas guerras, etc. Aí já começaria a falar de história. E o que acontece é que, de facto, hoje em dia, os empregados domésticos é a profissão com mais oferta e com mais procura. Exporta-se empregados. Nós, Portugal, exportamos por tantas partes do mundo. O Brasil também exporta, certamente. De outros países, das Filipinas, de toda a parte do mundo, de países mais ricos, de países mais pobres, não interessa. Há grandes escolas de mordomos em Londres, devido à tradição que sabemos, de haver ainda famílias muito conservadoras e preservadoras de tradições e com grandes meios financeiros para o fazer. Na América também. Porquê? Porque a América sempre teve como exemplo, enfim, o país maternal e paternal da sua língua, o inglês. Mas, de facto, não há dúvida que hoje em dia os empregados domésticos já não são o que eram. Na maioria, já não são os patrões,
são as donas de casa, já não são os empregados, são as mulheres, mas podem ter as suas fardas e devem todos, sobretudo, conhecer a maneira de funcionar no dia a dia, que é isso que eu pus no meu livro, a Domesticália, além de integrar no contexto histórico a razão de ser das coisas, porque as pessoas não perdem nunca em ser cultas e inteligentes. Não digo culta no sentido de saber muito, não. Saber a origem das palavras, de onde é que elas vêm, porque é que elas são, e depois terem comportamentos interessantíssimos, porque em algumas casas, não há em todas, em que há empregados e empregadas domésticas, aquilo acaba por ser um pequeno teatro, uma espécie de coreografia, porque eles são tão próximos e ao mesmo tempo nem família são. Às vezes são amigos, outras vezes odeiam-se, outras vezes fingem que não se, não se podem ver, mas que estão a adorar. A hipocrisia está ali. Mas não, a vida é isso. Todos nós representamos um papel. Como dizia Shakespeare, o mundo é um palco e nós somos meros atores. Neste caso, dos empregados domésticos, não é só a representação, é o trabalho importantíssimo, utilíssimo, que eles cada vez mais representam para ajudar as pessoas que querem ter uma casa boa, arranjada e precisam de alguém. Mas agora, que não há escolas para empregados domésticos, deve ser das poucas profissões. Que não há universidades, também não há. Excepcionais na América ou em Londres. E em Mónaco. Em Mónaco, com quem eu tenho uma relação neste momento até promissora, de russos que estão instalados em Mónaco e que dão formação a empregados domésticos para patamares muito elevados de luxo. Eu tenho a honra de me relacionar com a minha amiga Anastasia Shevchenko, que é uma rapariga russa lindíssima, mas que é muito minha amiga. Espero em breve tê-la entre nós, porque ela também está a escrever um livro e também fez um prefáciozinho para o meu livro. E que não há dúvida que há um certo paralelismo já lá da Rússia para Mónaco. Nós aqui, provavelmente, a exportar, não digo para o Brasil, mas para Angola de certeza e para outros países da nossa lusofonia, e não só, porque os empregados domésticos portugueses hoje em dia são dos mais são dos preferidos, são dos mais apreciados e respeitados, porque trabalham muito bem. Tenho essa experiência de convívios em países quando viajo e tenho esta noção. De maneira, minha querida amiga, a nossa conversa, como já deve ter percebido, não chega ao fim. Eu olho para a sua carinha e apetece-me continuar a dizer mais coisas, mas se calhar há limites, ou não? Não, não. Fantástico, Paulo. Eu fiquei muito curiosa agora com essa nova obra. Está previsto o lançamento para quando? Já sabe dizer? Sim, vai ter um grande lançamento e vai ter sucessivas apresentações. Quem me dera a mim apresentar para o mundo inteiro, principalmente quando traduzir em inglês. Mas vamos estar atentos aos meios de comunicação. Um dia 14 no Grêmio Literário, de certeza já, em Lisboa, que é um sítio de uma grande tradição cultural, em que este livro vai dar um certo choque. Eu acho que este livro vai dar polémica, porque nem todas as pessoas vão gostar do nome da Domesticália, que um dia me veio à cabeça, porque eu estava a ver a minha netinha de 3 anos a imitar a empregada lá em casa com uma vassoura, e eu digo assim, mas que é isto? Com dois anos a imitar uma mulher mais velha que está aqui a fazer um trabalho tão útil. E a minha Maria pequenina estava a imitar a Fátima. Eu achei aquilo tão engraçado. Eu disse, isto é um momento de domesticália. A palavra, olha, eu invento palavras, isto é uma coisa horrível, eu não posso falar mais, senão ainda invento mais alguma palavra que não seja necessária a este contexto. Mas adorei falar para si. Muito obrigada. Paulo, agora para encerrar, eu peço sempre que partilhem conosco algum episódio, alguma história que a tenha marcado. Tem alguma história, algum episódio curioso, engraçado que tenha vivido?
queira partilhar? Em que área? Qualquer área. A nível profissional, algum episódio curioso. Posso contar uma história engraçada da minha vida? Olha, eu tirei um curso de letras na Faculdade de Letras há muitos anos, nos anos 60. E o meu pai gostava muito que eu aprendesse línguas, porque naquela altura os pais determinavam e insistiam no que nós devíamos, enfim, ser quando fôssemos grandes. E disse, era muito bom que fosses para um curso na Faculdade de Letras, e eu fui para o curso de Germânicas. Entretanto, por ligações à Itália de trabalho, o meu pai era uma pessoa de uma pequena indústria, mas que tinha, naquela altura, de tempos da guerra, a ligação à Itália, e me disse, bem, olha, era interessante estudar italiano na Itália. As coisas arranjaram-se através do Instituto Italiano e eu fui para a Itália, primeiro para uma cidade muito bonita, muito antiga, chamada Perugia, não longe de Roma, e depois para Milão, estudar italiano. Eu cheguei à Itália, não havia portugueses, havia apenas estrangeiros de todas as partes do mundo, que era uma universidade para estrangeiros, que o italiano é uma língua muito apreciada, sobretudo não é pelas óperas e pela beleza da língua, na música, é uma língua simpática. E eu, enfim, andava por ali e houve uma vez uns jovens que estavam, quando eu cheguei com as minhas malas, eu tinha 18 anos, me ajudaram a carregar as malas, falávamos em francês, porque eles eram um grupo de franceses, e acho eu, eram vários, mas arranjou-se ali uma língua porque ainda não se falava italiano. E pronto, olha, foi muito engraçado porque eles se aproximaram, eu era uma menina engraçada, eles aproximam-se das meninas para ajudar, para ser amáveis, era uma universidade de gente jovem, quando nós estávamos nas aulas, divertíamos, íamos ver muitas coisas bonitas que há ali à volta no campo de Itália. E depois de bastante tempo de conversa com um jovem, com um rapaz, ele perguntou-me o nome. Eu disse Paula. Paula é um nome, pode ser italiano, pode ser francês, inglês, etc. E eu disse, muito bom. Então. Mas depois continuámos a conversar e eu disse qualquer coisa em português. Daquelas expressões, não sei, ou porque me magoei, ou não vou dizer que disse um palavrão, mas e ele disse, mas tu és portuguesa? Sou. Ele era o Vasco Lobona. Era aquele homem com quem eu vinha casar 50 anos depois. Ai, que história curiosa! E andámos vários dias a julgar que éramos franceses ou de outras nacionalidades, não íamos perguntar de onde és. Não é uma história muito engraçada, mas é para vermos que esta nova geração, que hoje em dia viaja tanto, acaba por misturar os contactos internacionalmente. Eu estou contentíssima com esta ideia que me veio à cabeça. Eu podia contar coisas muito mais engraçadas, mas a maneira como nós nos conhecemos, mas talvez sobrevenham outras oportunidades, mas eu sei que esta história estimula o gosto dos contactos internacionais, porque com pessoas civilizadas, porque eu acho que tinha um aspecto muito bonito. E eu era uma rapariga muito engraçada. De maneira que foi giro. Anos depois casávamos. A história é linda. Eu desconhecia a vossa história, muito bonita realmente. Nunca contei a ninguém praticamente. É uma novidade para vocês. Exato. Mas, Paula, olha, mais uma vez, muito obrigada. Estou extremamente ansiosa pelo lançamento do seu novo livro. E lá está. Espero ter-vos lá. É uma honra para o SIC ter sido o primeiro a saber do lançamento do livro. Foi mesmo. Será uma alegria estar querida, contigo. um beijo e continua com esse maravilhoso instituto que, no fundo, defende a cultura
numa perspectiva de internacionalização, que eu estou a ver que vocês estão a ir a muitas partes do mundo. Não é o Brasil, é também as zonas asiáticas, porque hoje em dia o mundo é pequeno, já sempre se dizia it's a small world. E não há dúvida que a internacionalização e exportar a Portugalidade, a língua portuguesa, a cultura portuguesa, através de um Brasil que é um dos maiores países, é maior que a Europa, é um dos maiores países do mundo, e não só. Eu faço fotos que a vida vos corra maravilhosamente e continuem com esse projeto invejável. Nem os Estados às vezes se lembram disto. Como a gente costuma dizer, já não se descobrem mais terras, não é? Então a gente descobre histórias, pessoas. Então, figura aí. A menos que se façam os buracos. Exato, a gente lá vai. Já Muito não queremos ir. obrigada, Paulo. Então vá. Um beijo. Até breve. Um beijo.